Boa noite, meus irmãos. Gostaria de cumprimentar a todos nesse instante com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um encontro nosso da semana, um momento de muita alegria em poder, mesmo online, ter esse contato com a igreja, com os irmãos, que o Senhor possa abençoar ricamente as nossas vidas nessa noite, onde teremos momentos de orações, de louvores e de poder também receber a palavra de Deus no nosso coração, que o Senhor possa abençoar ricamente a todos nós. Quero convidar você aí agora em seu lar, juntar a sua família aí na sala, sentar aí no seu divã e vamos ter esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus neste encontro da semana, que é um tempo muito especial, onde podemos mesmo online ter esse contato, esse momento com os irmãos e também que possamos orar e interceder nessa noite uns pelos outros. Que o Senhor assim nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Vamos orar? Eterno e grandioso Deus, te agradecemos por essa noite tão especial que o Senhor nos concede, de juntos nos reunirmos como irmãos e como igreja. Obrigado a Deus pela vida da IPMS, também das nossas congregações do Araxá e do José Pinheiro. Que o Senhor nessa noite, de uma maneira muito especial, possa abençoar a vida de cada um, ó Pai, e que as nossas orações possa subir a Ti, ó Deus, como aroma suave, e que no tempo próprio o Senhor possa trazer a resposta para cada um de nós, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Abençoa-nos ricamente, renova as nossas forças, tira o cansaço do dia ou a preocupação. Perdoa, meu Deus, cada um dos nossos pecados e nos abençoa ricamente, oramos, agradecidos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Eu queria compartilhar um texto da palavra do Senhor para a nossa edificação nessa noite, iniciando a nossa reunião. Está lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 4. Vamos ler os versos de 12 a 18. Diz assim o texto bíblico: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Que o Senhor possa abençoar ricamente as nossas vidas nesta noite com a sua palavra e que seja este um momento muito especial na presença do Senhor, que com alegria no nosso coração possamos louvar e bendizer ao nome do Senhor. Quero convidar você, nesse instante, juntamente com a sua família, aí em seu lar, a esse momento de louvor, de adoração, que juntos, com muita alegria, possamos entoar cânticos de louvores e adoração ao Senhor. Louvemos ao nosso bom Deus nesse instante, em nome do Senhor.
Está sentado no trono e ao poder, seja o louvor, seja a glória, seja a honra, seja o nome pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao poder, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o nome pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Muito bem, meus irmãos, é um tempo muito especial, né? Quando a gente pode louvar a Deus com alegria no nosso coração, né? E a reunião da semana nos proporciona essa oportunidade de também juntos, como irmãos e como igreja, termos esse momento de louvor e também de adoração ao nosso bom Deus. Queria compartilhar um pouco da palavra do Senhor nessa noite, né? Desde a semana passada que nós iniciamos uma série de reflexões sobre as igrejas do Apocalipse, e hoje, né, nós vamos à segunda igreja, né, que está lá no livro de Apocalipse. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no capítulo 2. Vamos ler a seção de 8 a 11 que fala sobre a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11. Diz assim, irmãos, o texto bíblico: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás.
Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que o Senhor nessa noite nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar? Senhor amado, te agradecemos por esse momento tão precioso que o Senhor nos concede como irmãos, como igreja e PMS. Ó Pai, que nessa noite, através da tua palavra, o Senhor possa edificar grandemente as nossas vidas, que o teu Espírito, meu Deus, que conhece a necessidade de cada um de nós nesta noite de uma maneira muito especial, possa falar ao nosso coração, Pai. Que o Senhor possa nos edificar, que o Senhor possa nos despertar, que o Senhor possa confrontar cada um dos nossos pecados. Ó Pai, o nosso desejo é de se encontrar fiel diante de Ti, para continuar a louvar o Teu nome e a Te servir de todo o coração. Ó Pai, abençoa-nos ricamente nessa noite, ilumina a nossa mente, através do Teu Espírito, ó Deus, que possamos compreender a Tua palavra nessa noite. Oramos agradecidos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos compartilhar um pouquinho sobre essa segunda igreja que está lá no Apocalipse, a igreja de Esmirna. Meus amados, em todas as cidades da Ásia Menor, Esmirna era considerada a mais bela entre todas elas ali. Ela era chamada, naquela época, o ornamento, a coroa ou a flor da mais bela cidade ali da Ásia, de modo que era uma cidade rica e muito fiel ao governo romano. A igreja estava inserida ali, irmãos, num contexto de muita luta, de muita tribulação, de muitas dificuldades. Os cristãos ali sofriam muita pressão para que eles pudessem se manter fiel ao Senhor Jesus Cristo. A influência dos judeus era muito grande na cidade, porque havia uma população expressiva, muito grande, detentora de muitos recursos, de muito poder, de muita riqueza, e eles influenciavam diretamente ali a cidade com as artes, com os recursos, né? Isso era algo assim bem desafiador para a igreja, mas o Evangelho de Cristo, para fluir ali naquela cidade, enfrentava muitas lutas, muitas dificuldades. É um texto, irmãos, muito reflexivo para nós hoje, que somos a igreja contemporânea. Veja bem, as lutas diárias na vida cristã, elas são uma constante. A gente precisa pedir sabedoria ao Senhor para saber lidar com as circunstâncias que são muitas vezes adversas, que também não nos agradam em alguns momentos, mas nós precisamos de paciência e pedir a sabedoria do Senhor para lidar com as dificuldades e com as lutas. O cristão de hoje, ele pode ser fiel ao Senhor até a morte? É interessante que esse desafio foi lançado aqui na igreja de Esmirna. Será que estamos preparados para sofrer pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo? É interessante que esse conceito do sofrimento é algo, parece ser, de certo modo, um pouco relativo, porque as pessoas não conseguem mensurar, né, como enfrentar, né, o sofrimento, a dor, a luta, a dificuldade. É bem verdade que as pessoas, de modo geral, elas não estão preparadas ou não estão dispostas, né, a enfrentar a adversidade, a luta ou a dor. E no contexto, irmãos, da igreja, o cristão ele sofre muita pressão e ele precisa pedir também sabedoria a Deus para saber lidar com a perseguição, com o sofrimento e com as dificuldades. Parece, irmãos, que tudo hoje é muito relativo no contexto que nós estamos inseridos, né? Congregar até que tudo esteja bem. Muitas vezes, irmãos, é assim que as pessoas pensam. Eles são, vamos dizer assim, convenientes, né? Se tudo estiver bem na igreja, eu vou continuar na igreja, né? Se as coisas acontecerem, tudo dentro de uma normalidade, também está bem para mim. Meus amados, muitas vezes, alguns cristãos, eles raciocinam por esse caminho. Olhando para a igreja de Esmirna, observamos que eles viveram um momento de sofrimento, de pobreza, de blasfêmia,
dos que se diziam judeus, mas eles não eram verdadeiramente judeus. A igreja enfrentou calúnia, ela foi aprisionada em alguns momentos e vivia e alimentava um sentimento de morte ali, de martírio, por professar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, quando o evangelho chegou ali naquela cidade de Esmirna, a igreja ali foi implantada, muitas pessoas se converteram, mas havia, irmãos, uma pressão muito grande sobre a vida da igreja e sobre a vida dos irmãos ali naquele contexto. E Jesus disse para essa igreja de Esmirna algo muito interessante. Ele disse assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade até a morte era a marca desta igreja. E eles procuravam viver desta maneira, com coragem, com ousadia, com intrepidez, se colocando diante do Senhor, não temendo, né, os perseguidores, nem os caluniadores ali, mas eles estavam diante do Senhor. E nós entendemos, irmãos, que essa força não era deles, mas essa força vinha do Senhor ao coração daqueles irmãos na igreja de Esmirna, para que eles realmente pudessem se manter fiéis ao Senhor na sua caminhada. É interessante, irmãos, que quando a gente pensa nessa perspectiva da fidelidade e a gente olha para os nossos dias, a gente observa como a fidelidade parece que no dia a dia da vida das pessoas tem sido, vamos dizer assim, ridicularizada, né? Quando as pessoas pensam em ser fiel a Deus, isso implica em renunciar ao mundo, em renunciar ao pecado. E muitas vezes as pessoas, em vez de renunciar ao pecado, eles se entregam a tantas coisas que ferem a santidade de Deus, que comprometem a espiritualidade do cristão, e ele precisa estar muito atento para ele não se deixar contaminar por essas coisas que são do mundo, que são pecaminosas, que podem afastá-lo de Deus. E quando vier a luta e a dificuldade sobre a sua vida, por ser um cristão verdadeiro, ele vai enfrentar muitas dificuldades. Mas é interessante que hoje as pessoas lidam com o pecado de uma maneira muito relativa. Às vezes o namorado fica com a namorada de fulano de tal, o marido ele trai a esposa, pais não cumprem o compromisso de educar os filhos no caminho do Senhor, cedem para que os filhos ajam como o mundo age, entregam às vezes os seus próprios filhos a grupos de amigos que eles formam lá no ambiente das salas da internet, né? E isso é muito desafiador, irmãos, em nossos dias, porque as coisas vão acontecendo debaixo dos nossos olhos, e às vezes, irmãos, a gente não consegue perceber o quanto tudo isso parece ser muito perigoso e nocivo para a vida do cristão. Alguns crentes acabam ainda quebrando os seus votos feitos na profissão de fé, de fidelidade a Deus, de envolvimento com a igreja, de fidelidade à casa do Senhor. Muitos hoje parece que não querem mais congregar, não estar mais perto do Senhor, servindo a Ele de todo o coração. É interessante, irmãos, que a gente vive esse ambiente da pandemia, e realmente isso é muito preocupante, né? Até angustiante de certo modo, de tantas notícias que a gente ouve, de pessoas às vezes próximas dos nossos familiares, ou dos nossos amigos ou colegas, né? Eu sei que isso, irmãos, é muito duro, né? De a gente poder ouvir e saber, né, que o Covid tem feito tantas baixas em pessoas que nós conhecemos e que nós amamos. Mas é interessante, irmãos, que nesse ambiente que a gente vive, de tanta luta, de tanta dificuldade, parece que as pessoas estão querendo tornar a sua vida já dentro de uma normalidade, correm de um lado para o outro, fazem uma coisa ou outra, né? Mas quando a gente pensa no ambiente da igreja, no contexto da igreja, a igreja, irmãos, sempre enfrenta muitas lutas nesse quesito, porque as pessoas sempre deixam a igreja para o final de todas as coisas, né? Mesmo antes da pandemia, os cristãos também, eles agiam assim. Quando pensavam no contexto da igreja, se tiver que fazer alguma coisa que envolva o reino, que envolva o trabalho do Senhor, que envolva um deslocamento, um serviço, um trabalho, as pessoas, eu não posso ir, porque realmente agora a gente não pode se envolver com isso, não pode se envolver com aquilo outro. Claro que a gente precisa cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos que nós amamos, cuidar de nós mesmos também,
né? Mas se a gente tem, às vezes, irmãos, uma agenda, né, que a gente faz uma coisa aqui, outra coisa acolá, né, e a gente enfrenta essas dificuldades, porque nós também não podemos nos envolver com as coisas de Deus. Será que nesse tempo, né, desses 4 ou 5 meses de pandemia, será, irmãos, que nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente realmente parou completamente, deixamos de ser igreja, ou ainda nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que podemos orar, que podemos interceder, que podemos contribuir, que podemos ajudar uns aos outros, que podemos pegar o nosso celular e mandar uma mensagem no Zap para o nosso irmão que está triste, que sofre, que vive a luta, que vive a dificuldade. Será que a gente pode também ir, participar, fazer alguma coisa no envolvimento com o reino de Deus? Irmãos, isso são perguntas que precisam ecoar no fundo do nosso coração. E nós pedimos a sabedoria do Senhor para que a gente possa adorar, cultuar, celebrar o nosso bom Deus. No entanto, eu sei que mesmo os irmãos em seus lares, vocês estão também cultuando a Deus, reunindo a sua casa, né, lendo a palavra de Deus, orando, realizando o culto doméstico, estando apercebido das coisas que tem acontecido, né, aí fora, no contexto da cidade, no contexto do Brasil e no mundo, né, essa pandemia realmente tem sido algo assim muito doloroso, né, essa semana, né, a gente teve aí essa tristeza de mais de 100 mil mortos no Brasil, realmente isso é muito doloroso, mas ainda, irmãos, todos os dias morrem na casa das 1000 pessoas, isso realmente é muito triste, mas nós como igreja precisamos nos levantar na força do Senhor em profunda oração, crendo firmemente de que o Senhor pode todas as coisas, né? E de que Ele tem o controle absoluto, e de que a nossa vida está na mão do Senhor, e nós devemos tão somente procurar servir a Ele de todo o nosso coração. Mas é interessante, irmãos, que nós, como cristãos, a gente corre o risco de não preservar, irmãos, uma identidade doutrinária no nosso coração. O que isso quer nos dizer, irmãos, é que nós precisamos olhar para a palavra de Deus, estudar a sua palavra, receber a instrução de Deus através das Sagradas Escrituras, para que sejamos firmes na nossa fé, para que a gente possa olhar as circunstâncias, olhar os problemas, os sofrimentos, a pandemia, as pestes, as guerras, as lutas, todas essas coisas, irmãos, e saber tomar um posicionamento como servos do Senhor. Nós precisamos de muito cuidado, porque o cristão ele corre o risco de negar a fé, de negar o amor à família, de ir na igreja ele ser apenas um espectador e não ser um praticante da palavra. Irmãos, eu sei que este é um cenário que nos inspira muita preocupação nesses dias contemporâneos, e nós como igreja precisamos orar, precisamos interceder e nos colocarmos diante do Senhor, né, para que Ele nos dê sabedoria. No entanto, irmãos, cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos, na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com o Senhor. Um dia nós vamos estar diante de Deus para prestarmos conta de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para que pudéssemos realizar para Ele em nosso coração. Então, meus irmãos, essa carta escrita à igreja de Esmirna foi uma carta, irmãos, muito desafiadora para aqueles irmãos naquele contexto, e que nós podemos tirar muitas lições preciosas para a nossa vida. Veja bem, meus amados, riqueza material não é sinônimo de espiritualidade, porém a riqueza espiritual é a maior das bênçãos que nós podemos receber da parte de Deus no nosso coração. Eu sei, irmãos, que nós estamos inseridos num contexto capitalista, né, onde as pessoas nos ensinam sempre ter, em vez de procurar ser. E as pessoas correm de um lado para o outro, e muitas vezes essa luta é uma luta lícita, né? Assim, pelo ganha-pão, pelo cuidar da família, por querer ter uma vida melhor, poder querer fazer alguma coisa na nossa casa, melhorar a nossa estrutura, melhorar um carro se a gente tiver, pensar numa viagem, pensar no bem dos nossos filhos, dar o melhor para eles, uma boa educação e tudo mais. Tudo isso, meus irmãos, isso é tudo muito lícito, né? Mas nós precisamos de muito cuidado para que essas coisas não firam a nossa espiritualidade, porque a maior de todas as bênçãos, ou a riqueza maior que a gente pode ter, é a riqueza espiritual, não é? E esta, irmãos, o Senhor nos dá, está disponível para nós através da sua palavra, e nós precisamos buscá-la a cada dia, sermos ricos
espiritualmente. O Senhor estava falando aqui a essa igreja de Esmirna, nesse contexto de que eles eram ricos do ponto de vista espiritual, não é? E de que eles não precisavam estarem preocupados só com as riquezas materiais, já que esta cidade de Esmirna era uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade muito bonita, portuária, onde as pessoas viviam relativamente muito bem, tinham muitos recursos, né? Mas isso poderia, de uma maneira ou de outra, ser perigoso com relação a eles se afastarem dos caminhos do Senhor. E é interessante que quando a gente pensa em riqueza, não necessariamente a gente pensa na questão do valor material, não é? Mas às vezes, irmãos, é aquilo que a gente pode colocar no lugar de Deus, e a gente não pode fazer nunca isso, nem o nosso cônjuge, nem os nossos filhos, nem um bem que a gente possa ter. Nada disso pode estar no lugar de Deus. O Senhor tem que ter a primazia no nosso coração e na nossa própria vida, de modo que nós precisamos buscar servir a Ele de todo o coração. Irmãos, é interessante que essa carta escrita à igreja de Esmirna é uma carta, é um texto que nos mostra aqui, irmãos, 4 realidades que a igreja de Esmirna ela enfrentou com relação à sua fé. E eu queria poder compartilhar um pouquinho nesse instante sobre essas realidades que a igreja de Esmirna ela enfrentou ali. Está aqui, irmãos, no verso de número 9 desse texto, que diz assim, conheço as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Meus queridos, entender bem a situação de tribulação no contexto de paz, vamos dizer assim, parece ser difícil. Agora, nessa pandemia que nós estamos enfrentando há aproximadamente 5 meses, isso tem gerado uma crise de saúde mental muito grande na vida das pessoas, porque mesmo a grande maioria dos milhões de pessoas que ainda não foram acometidos pela Covid, mas eles têm sido acometidos pela tristeza, pelo medo, pelo temor, enfrentando muitas lutas e muitas dificuldades em suas vidas e também nos seus corações. E nós precisamos pedir muita graça a Deus para a gente descansar o nosso coração e não se deixar influenciar por tudo que está aí. Eu sei, meus amados, que falar é fácil, mas quando nós estamos vivendo a realidade do dia a dia, a gente tem, porque nós somos de carne e osso, e a gente enfrenta também o medo, a dor, a tristeza, a dificuldade. A gente imagina, se esse Covid chegar à minha casa, como é que eu vou agir na relação com o meu cônjuge, com os meus filhos, comigo mesmo? Irmãos, a gente precisa descansar o nosso coração e entender que o Senhor tem o melhor para nós e Ele tem o controle sobre todas as coisas. O Senhor é poderoso para nos dar o livramento, como o Senhor é poderoso também, irmãos, para trazer o socorro sobre as nossas vidas. Porque o Senhor, Ele cuida de cada um de nós, Ele tem o melhor para nós. Mas é importante, irmãos, que a gente possa entender o contexto da tribulação ou do sofrimento. E essa igreja aqui de Esmirna, ela estava enfrentando um momento de muito sofrimento, de muita tribulação. A tribulação, irmãos, para aqueles irmãos ali na igreja de Esmirna, era uma tribulação sufocante. Os que se diziam judeus e que não eram verdadeiramente judeus, eles estavam oprimindo a igreja cristã, que estava sendo formada ali. Muitas pessoas estavam se rendendo ao senhorio de Cristo, estavam convertendo-se ao cristianismo, estavam confessando seus pecados. E a igreja ela sofria a ponto de querer ou se deixar levar na questão do abandono da fé. E aqui, irmãos, essa carta é endereçada a esses irmãos para que eles pudessem refletir sobre isso. Os crentes ali, eles estavam sendo atacados. E a morte era uma realidade para eles por causa da sua fé. Eles professavam a fé no Senhor Jesus Cristo e estavam sendo ameaçados de morte. A adoração ao imperador era uma ordem que não devia ser desobedecida ali naquela cidade. Imagina esse contexto para a vida daqueles irmãos e para a vida daquela igreja. Muitos crentes ali, eles eram mortos por não abandonar, ou por não adorar ali aquele imperador que era imposto aquela atitude diante daquela cidade, diante de todas aquelas pessoas. Meus amados, preste atenção, não é fácil entender que Cristo nos ama quando nós somos perseguidos, de que o Senhor, Ele nos ajuda e Ele nos abençoa, não só no tempo de bonança, de alegria e de felicidade,
mas o Senhor também nos ama no tempo da dor, do sofrimento, do luto, da dificuldade, da desolação. E eu sei, irmãos, que nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, muitas famílias têm enfrentado a luta, né, a perda de um familiar, de um amigo, do emprego, do recurso, de uma coisa ou de outra. Mas mesmo em meio a todas essas dificuldades, nós precisamos nos achegar a Deus e clamar a Ele pela sua misericórdia, porque é o Senhor, irmãos, que estende a sua mão e que nos ajuda e que nos abençoa, irmãos, nos momentos mais difíceis. Então, veja bem, a igreja lá em Esmirna, ela estava enfrentando esses momentos de tribulação, esses momentos de perseguição, esses momentos de sofrimento e de muita luta. E é importante que a gente possa olhar para essa igreja e poder tirar lições também para as nossas vidas, porque no mundo, irmãos, a gente enfrenta também a tribulação, a gente enfrenta também o sofrimento, e precisamos descansar o nosso coração no Senhor e entender que nesses instantes o Senhor também Ele nos ajuda. Uma segunda realidade aqui que essa igreja de Esmirna estava enfrentando era a pobreza. A cultura da prosperidade entende que a pobreza é algo, vamos dizer assim, da maldição. Mas precisamos ter compreensão com relação a isso, porque ser pobre não é ser uma pessoa maldita. As pessoas, mesmo que não são abastadas ou que têm poucos recursos, e é interessante que no Brasil muitas pessoas ainda vivem abaixo da linha da pobreza, mas essas pessoas podem também receber o Evangelho. Elas podem ter Cristo como o Senhor e como Salvador das suas vidas. E é o Senhor que cuida delas também. O Brasil ainda, irmãos, tem muitas pessoas que enfrentam a linha da pobreza, que não têm o recurso necessário, muitas vezes, para o suprimento da sua própria casa. E Jesus disse algo muito interessante lá no Evangelho de Lucas, quando ele falava das bem-aventuranças, no capítulo 6 e no verso 20, ele diz: bem-aventurados pobres. Mais do que felizes são essas pessoas, porque não necessariamente quer dizer que quem tem recurso, quem tem muito valor monetário, é uma pessoa feliz e alegre. Nós não devemos nos enganar com isso, porque isso não condiz com a realidade. As pessoas muitas vezes têm os recursos, mas eles não têm alegria, eles não têm a felicidade, porque a felicidade plena, ela só vem do alto, do Senhor Jesus. É quando nós nos entregamos completamente a Ele, é quando Jesus se torna o Senhor da nossa vida. Aí sim, meus queridos, nós podemos desfrutar de uma vida plena, que a gente tenha muito ou que a gente tenha pouco, que sejamos pobres ou que sejamos ricos, né? Muitos na cultura capitalista sofrem por não ter oportunidade, como a classe da elite tem. E é muito interessante isso, porque, olha, mesmo nesse tempo de pandemia, quem muito tem, parece que acaba tendo mais. Quem menos tem, passa a ter muito menos do que já tinha. Nem por isso essas pessoas são menos importantes do que os outros. Meus amados, na igreja de Esmirna, muitos renunciaram a atitudes que levavam a ser infiéis a Deus. Isso é algo importante. Mesmo ali tinha um remanescente, um grupo de cristãos professos, fiéis, que amavam ao Senhor em todo o tempo. Os crentes tinham seus bens saqueados por aqueles que o perseguiam. Eles enfrentavam momentos de muitas dificuldades, nem por isso eles negaram a sua fé. Jesus diz a eles que eles eram ricos espiritualmente, mesmo que eles tivessem pouco, não é? Mas eles eram ricos porque eles tinham Jesus como o Senhor das suas vidas. O tesouro deles não era aqui na terra. O tesouro deles, irmãos, era o tesouro celestial. Como isso é importante, irmãos. Eu acho que hoje, nesses dias, a gente precisa de ter uma visão, irmãos, do céu, né? Do que é o céu, da grandeza do Senhor, de que um dia, irmãos, nós vamos estar com Ele para sempre, de que o nosso coração, irmãos, não pode estar pautado aqui nas coisas deste mundo. A gente não pode estar preso a essas coisas que são materiais, que são efêmeras, que são passageiras, mas nós precisamos pensar no porvir, pensar no céu, viver, celebrar o nosso Deus. É bem verdade que os nossos pés ainda estão aqui na terra, né, que a gente precisa correr de um lado para o outro, que a gente precisa ganhar o pão para cuidar da nossa esposa, dos nossos filhos, da nossa própria vida, né? Mas a gente não pode perder a visibilidade do porvir, de que o Senhor é tudo para nós, de que um dia nós vamos estar com Ele eternamente. E, meus irmãos, isso é algo muito importante. Às vezes, irmãos, a gente só pensa no carro que a gente pode ter, na casa bonita que a gente sonha. Tudo isso é muito legal, mas não necessariamente, irmãos, isso pode produzir no nosso coração a felicidade.
É interessante, irmãos, porque na IPMS, em alguns momentos, não sei se você sabe disso, mas a gente já perdeu pessoas, membros da igreja, só porque ele comprou um carro. Eu tenho notícias de uma pessoa que comprou um carro e depois ela disse assim para o seu familiar: eu não vou mais para a igreja não, porque parar o carro ali na frente parece ser perigoso. Será que não é perigoso parar o carro em qualquer lugar desta cidade? Né? E ela resolveu ir para outro lugar. E eu fiquei pensando, meu Deus, como alguém pode pensar assim? Certa vez uma outra pessoa, ela também deixou a igreja e disse assim: não, as pessoas desta igreja não têm o nível social que eu tenho. Pobre, pensar dessa forma. Não é verdade. Nós somos iguais, porque nós somos do Senhor. E Ele é Ele que cuida de cada um de nós. Meus irmãos, nós não podemos pensar desta maneira, porque nós somos ricos espiritualmente. E é o Senhor, irmãos, que cuida verdadeiramente de cada um de nós e abençoa ricamente a nossa casa, como também a nossa família. Meus irmãos, a igreja de Esmirna era uma igreja rica espiritualmente. Era uma igreja, irmãos, que tinha muita alegria em poder servir, em poder celebrar a Deus, porque ela estava perdida e o Senhor o achou. Ela estava nas trevas e o Senhor a trouxe para a luz. Muitos daqueles irmãos, eles foram alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus, e havia no coração deles muita alegria por conhecer Jesus, por servir, procurar servir a Ele de todo o coração. Então, irmãos, essa mensagem da igreja de Esmirna é uma mensagem extraordinária, irmãos, porque mesmo ela enfrentando a tribulação, né, mesmo ela enfrentando, de certo modo, a pobreza, a falta de alguma coisa na vida daqueles irmãos, mas eles tinham a alegria, a singeleza no coração. E além do mais, eles ainda enfrentavam uma terceira situação, que era muito difícil. Eles enfrentavam, irmãos, a difamação. Imagina isso, uma luta travada entre aquela sociedade, acusações falsas contra os irmãos da igreja. Era assim, irmãos, o contexto que aqueles irmãos da igreja de Esmirna enfrentavam naquela cidade tão rica. Esses acusadores, eles foram chamados aqui, irmãos, por Jesus, uma palavra muito forte, eles foram chamados sinagogas de Satanás. Sabe por quê? Porque eles influenciavam os romanos a prender os crentes ali. Aos cristãos professos que amavam ao Senhor, eles sofriam a perseguição através do exército romano, que tentava a todo momento ali criar situações para difamar os crentes, para difamar os cristãos que amavam o Senhor. Palavras de difamação. Ela tinha um eco muito forte ali naquele contexto, de modo que os irmãos da igreja de Esmirna, eles sofriam por isso. Quando se espalha, irmãos, algo, não é fácil mudar o que foi dito de forma, muitas vezes, irresponsável. Não é verdade? Eu não sei se você já enfrentou esse tipo de situação, de ser difamado por alguém, de ser acusado de uma coisa que não era verdadeira, e que alguém, simplesmente por ouvir, saiu dizendo a B, a C, a D. Como isso é muito triste, muitas vezes. Os líderes, eles enfrentam muito esse tipo de situação e de luta, mas é importante a gente poder descansar o nosso coração e saber que o justo juiz, que é o Senhor, ele há de intervir nessas situações de muita luta e de muita dificuldade. Né? Eu mesmo, no meu ministério, já enfrentei algumas situações assim, que foram difíceis, mas eu descansei o meu coração na presença do Senhor, porque eu sei que o justo juiz é Ele que age. Né? E essa igreja aqui, irmãos, em Esmirna, ela enfrentava a difamação ali do exército romano, daqueles falsos judeus que eram chamados de sinagoga de Satanás. Meus amados, a igreja de Esmirna, ela sofreu esse tipo de perseguição. E mesmo nós vivemos num país laico, mas nós precisamos vigiar e orar, porque os cristãos também enfrentam esse tipo de luta, esse tipo de dificuldade, por ser cristão, por professar a fé no Senhor Jesus Cristo. Ele muitas vezes é criticado, mas nós, irmãos, precisamos estar diante do Senhor, nos colocar diante dele, pedindo sabedoria, graça, entendimento da sua palavra, para que a gente possa se manter firme diante do Senhor. Uma quarta situação, irmãos, que eles enfrentaram ali, que foi de muita adversidade para muitos cristãos da igreja, foi a prisão. Alguns crentes de Esmirna, eles estavam enfrentando, irmãos, o momento do cárcere. Ser preso naquele contexto significava a morte, significava o martírio para a vida de muitos que foram encarcerados e depois eles foram mortos
Policarpo ali foi um que morreu, irmãos, naquele contexto ali, por ser um cristão fiel e professo. Quando eles eram presos, eles ficavam sem alimento, eles enfrentavam as doenças, eles eram esquecidos ali no cárcere. A fé deles, irmãos, era testada a todo momento, e eles faziam ali de propósito, né? Na luta, irmãos, o Senhor fortalece cada crente. Na luta, irmãos, o Senhor fortalece cada um de nós. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado nesses dias contemporâneos. Talvez seja emocional, talvez seja em outra linha, mas eu lhe digo, se apegue ao Senhor, confie no Senhor, porque é Ele que traz o refúgio e o socorro nos momentos mais difíceis. Os crentes de Esmirna, eles passaram, meus irmãos, por tal prova, e isso foi muito difícil para eles. Meus queridos, nós não somos tentados, além das nossas forças, como diz a Escritura. E é o Senhor, irmãos, que no tempo certo, que no tempo próprio, Ele traz a força para que a gente vença todas as dificuldades. Deus nos dá, irmãos, o escape na hora da prova, na hora da luta, na hora da dificuldade. Meus queridos, nós precisamos ter muito cuidado com a vida que nós temos levado. Como nós temos nos comportado? Será que a gente tem estado desapercebido? Será que a gente não tem vigiado o suficiente para desenvolvermos as disciplinas espirituais da oração e da leitura da palavra diariamente, para sermos alimentados, fortalecidos, edificados pelo Senhor? Será que a gente tem deixado de congregar? Será que a gente tem deixado de ser igreja, de ser participante do reino de Deus, de prestar serviço através dos nossos dons, dos nossos talentos, daquilo que o Senhor tem nos confiado para que a gente possa fazer, engrandecer o reino de Deus e proclamar o Evangelho a tantas pessoas que carecem do amor e da sua misericórdia? Nós, como campinenses, como brasileiros, será, irmãos, que nós podemos fazer muito pelo nosso país, pela nossa sociedade e, acima de tudo, em poder, irmãos, ser um propagador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas possam ver em nós a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu acho, irmãos, que nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós temos muitas oportunidades de estendermos a mão para as pessoas que carecem, para as pessoas que sofrem. Mas antes, irmãos, nós precisamos também ter uma atitude de vigilância no nosso coração. Nós não podemos ficar desapercebidos do momento que nós estamos vivendo e também, meus irmãos, das tentações que a gente enfrenta a cada momento. Por isso nós precisamos procurar agradar a Deus e não agradar o mundo. Nós precisamos estar perto de Deus e não perto do mundo. Nós precisamos vencer o pecado, aborrecer o pecado e ter uma vida plena na presença do Senhor, uma vida de santificação. É onde o Senhor vai moldando o nosso caráter, as nossas emoções, que ao amanhecer, irmãos, a gente sempre lembre do Senhor, a gente glorifique a Ele, a gente não perca, irmãos, esse elo de comunhão e de relacionamento com o Senhor a cada instante, através das nossas orações, através também da nossa instrumentalidade, como servos de Deus, que o Senhor possa nos dar muitas oportunidades, né, para que a gente possa estender a mão de uns para com os outros, ajudar uns aos outros, né, mesmo como igreja precisando do Monte Santo. É interessante, irmãos, que esses dias, né, eu senti assim no meu coração, e eu sei que isso foi um toque do Senhor, de poder falar para a igreja, de nós mandarmos mensagens através da rede de computadores, do nosso Zap, para os nossos irmãos. Tem sido uma experiência gloriosa, irmãos, a gente poder mandar uma mensagem para um irmão, receber a mensagem. Eu sei que alguns que estão mandando ainda não receberam a mensagem, né? Mas é maravilhoso, quando a gente recebe uma mensagem de ânimo, de encorajamento. Não é verdade? Quando alguém pode dizer: ó, irmão, estou aqui. Ó, irmão, estou sentindo sua falta. Ó, irmão, estou com saudade de você. Ó, irmão, estou orando para que o Senhor lhe fortaleça, para que o Senhor lhe abençoe. Às vezes, irmãos, a pessoa está lá do outro lado, no vale, na luta, na dificuldade, pensando: poxa vida, ninguém se lembra de mim. Eu estou passando essa luta, essa dor. Oh, meus irmãos, mas é o Senhor que cuida de cada um de nós. Né? Eu gostaria muito que nós que somos IPMS, né, e que somos das nossas congregações do Araxá e do José Pinheiro, que a gente pudesse fazer isso, né? De mandar uma mensagem para um irmão da igreja, até para um amigo, para um familiar. Né? A gente passa dias, e nessa pandemia eu tenho certeza, irmãos, que as pessoas, eu acho que fazem meses, né, que não se encontram, que não conversam, que não compartilham. Mas, irmãos, através do computador a gente pode fazer tantas coisas. Em vez de a gente estar assistindo séries e filmes, às vezes tão violentos, né, a gente podia ajudar tantas outras pessoas, compartilhando do amor, da compaixão, da solidariedade. Então, meus irmãos, a igreja de Esmirna, ela enfrentava muita luta. E aqui nesse contexto, irmãos, ela enfrentou um contexto de prisão, de muita dificuldade. Mas o Senhor disse, irmãos, que estava com eles ali. Meus irmãos, eu caminho para finalizar essa palavra dizendo o seguinte:
Cada um de nós, irmãos, nós, veja bem, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós somos a igreja individual. Você, meu irmão, é responsável por sua própria vida espiritual. E a gente não pode esquecer disto, irmãos, na nossa caminhada, porque é muito fácil a gente olhar para os outros, mas é difícil às vezes a gente olhar para nós e fazer um reconhecimento de que muitas vezes nós falhamos, né, e carecemos da misericórdia de Deus no nosso coração, né? Então, irmãos, que a gente possa vigiar, estar diante de Deus, e nós não podemos viver conforme esse mundo vive. Nós precisamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar, como bem falou o profeta Isaías, meus irmãos, a IPMS, ela necessita de buscar a presença de Deus. E eu sei que mesmo, irmãos, em nossos lares, muitos dos nossos irmãos, e nós entendemos isso, que muitos dos nossos irmãos, por questão de comunidade, pela sua idade, não é? Por ter crianças em casa, idosos, eles não podem estar indo ao templo, orar, adorar, bendizer o nome do Senhor. Mas você pode buscar a presença do Senhor aí na sua casa. Você pode reunir a sua família. E é importante, irmãos, que a gente esteja despertado para isso, porque os dias passam tão rápido, quando a gente pensa o dia já acabou, né? Mas que a gente tenha a prioridade de reunir a nossa família, poder orar com ela, de poder ler a palavra, de poder cantar se possível, de poder orar ao Senhor e falar com Ele, né? Nós, irmãos, precisamos de que o Senhor avive o nosso coração. Nós precisamos, meus queridos, de avivamento espiritual. Nós precisamos de renovação. Nós precisamos que o Senhor quebrante o nosso coração. Nós precisamos, irmãos, de termos a nossa vida no altar de Deus, buscando o Senhor. A igreja de Esmirna, irmãos, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguida, mesmo estando ali presa, mesmo enfrentando ali a tribulação, ela foi elogiada pelo Senhor Jesus Cristo, irmãos. É extraordinário isso. O Senhor diz que quem é fiel não sofrerá a segunda morte. O inferno, irmãos, é a segunda morte. O crente de Esmirna, ele alimentava a certeza de que a coroa da vida estava reservada para eles. Isso era, irmãos, uma convicção profunda que havia no coração daquela igreja. O Senhor escreve aqui, o Senhor Jesus Cristo escreve aqui, irmãos, fala essa igreja, né? João, irmãos, registra isso aqui, irmãos, para que aqueles irmãos estivessem firmes diante do Senhor. Ô meu irmão, quero lhe perguntar nessa noite, preste atenção. Você é um cristão firme? Você está firme diante do Senhor, com alegria no seu coração de servir, de estar diante dele em meio à luta, à tribulação, à difamação, seja o que você esteja enfrentando, a tristeza, a doença emocional, esse momento, irmãos, que ele é tão complicado para nós, mas, meus irmãos, nós precisamos estar na presença de Deus, reiterar nossa confiança no Senhor, se alegrar na presença dele, irmãos. O Senhor se alegrou com essa igreja de Esmirna. O Senhor disse, irmãos, que eles haveriam de receber as bênçãos do Senhor. Oh, meus queridos, que a gente também possa viver assim como cristãos, como servos de Deus, na presença dele a cada momento, para que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que a gente possa adiante. Então, irmãos, nós estamos refletindo esses dias sobre essas igrejas. Aqui, irmãos, que está registrada no livro do Apocalipse. Oh, meu irmão, que você reflita um pouco nessa noite. Essa igreja de Esmirna, irmãos, enfrentou muitas lutas e muitas dificuldades, mas ela se manteve ali fiel diante do Senhor. Que nós também sejamos assim, fiéis ao nosso bom Deus, de todo o nosso coração. Que Ele nos abençoe ricamente nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor amado, nós estamos na Tua presença nessa noite, com nosso coração agradecido por essa rica oportunidade de mesmo online nos reunirmos uns com os outros, como irmãos e como igreja. Obrigado pela IPMS, obrigado pelas nossas congregações do Araxá e do José Pinheiro. Obrigado também por irmãos e por amigos que nos acompanham aqui pela rede social. Ó meu Pai, que o Senhor possa abençoar ricamente a vida deles. Ó Pai, nos ensina a sermos fiéis a Ti a cada momento da nossa vida. Que mesmo em meio a essa pandemia e momentos de tanta dor e de tanta tristeza, a gente saiba que é o Senhor que nos socorre, que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que nos abençoa. Nós oramos agradecidos nesta noite, suplicando que o Senhor nos faça homens e mulheres de Deus fiéis ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Perdoa os nossos pecados, oramos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos, grandemente. Ainda não vamos ter um cântico espiritual nesse instante. Depois do cântico, nós vamos orar. Convidamos ainda outros irmãos também nessa noite para participar conosco deste momento tão precioso. Então,
Vamos louvar juntos e daqui a alguns instantes nós vamos orar. Louvemos ao Senhor. Amém? Muito bem, depois desse momento de poder receber a palavra e também louvar ao Senhor, nós vamos ter um tempo de oração agora, né? E eu queria convidar você, né, a participar desse momento. Alguns irmãos nossos vão nos conduzir em algumas orações aqui nesta noite. Queria que você estivesse atento, não se levantasse, não pensasse numa coisa ou outra, mas que você também pudesse, aí aonde você está, fechar os seus olhos e orar nessa noite. Eu queria colocar alguns pedidos de oração aqui nessa noite, tá bom, meu irmão? Vamos orar pela vida do nosso irmão Lucas. Ele está em recuperação em casa de uma cirurgia. Graças a Deus o Senhor tem abençoado a vida dele. Orar também por Raquel, orar por Eliane, por aquela casa, por aquela família, para que o Senhor abençoe ricamente a vida deles. Também a gente tem orado e intercedido aqui pela vida de Alessandro, né? Ele está lá no Rio Grande do Sul. Ele é família da irmã Eliane e a gente sempre tem orado por ele, né? Que ele se mantenha firme, creia no Senhor, que Deus o abençoe ricamente. E temos intercedido pela sua saúde, para que Deus o abençoe ricamente, em nome do nosso bom Deus. Vamos orar também pelos demais irmãos, por a situação que a gente está vivendo. Quero pedir oração também pelos irmãos da igreja que são profissionais de saúde, né, que estão aí na frente de batalha, trabalhando nos hospitais e tudo.
Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, dando força, né, e livramento a eles em nome do Senhor. E pela igreja, né, pelos irmãos, por cada um de nós, irmãos, para que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe, pela nossa cidade, pelo Brasil, por esse momento tão delicado que vivemos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Por aqueles que estão trabalhando a vacina, né, estudando, os cientistas, né, vamos orar, irmãos, por eles, para que o Senhor dê sabedoria, que essa vacina possa chegar ao mundo, para amenizar todo o sofrimento de tantas pessoas. Amém? Então, vamos orar nesse instante, em nome do Senhor. Os convido a esse momento especial. Amém? Oremos. Olá, irmãos, graça e paz. Neste momento estaremos orando ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor único, digno de honra e de glória. Te louvamos, Senhor, por tuas bênçãos em nossas vidas. Te pedimos, meu Deus, que continue abençoando o nosso trabalho da Igreja Presbiteriana do Araxá. Que abençoe o nosso dirigente, o Diácono Zé Carlos, sua esposa, Naninha, seus filhos, sua sogra que está enferma. Que o Senhor possa dar vitória, Senhor, a eles neste momento de dificuldade. Abençoa, Senhor, todos os membros daquela igreja, Senhor. Abençoa a sociedade de homens. Abençoa o louvor da igreja. Te pedimos, Senhor, também pela comunicação do José Pinheiro, o nosso presbítero Arlenildo. Que o Senhor possa dar força àquele homem, coragem, ânimo, entusiasmo. Que ele possa vencer todas as dificuldades, Senhor. De igual forma, te pedimos pelo trabalho da IPMS. Que o Senhor possa, Deus, derramar graça e sabedoria ao pastor Robson. Que o Senhor, Deus, possa abençoar aquele trabalho também, Senhor. Abençoa as finanças das igrejas, que o Senhor possa suprir todas as necessidades. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar o nosso país. Nos ajuda, Senhor, a sair dessa crise, Senhor, hoje, dessa doença, Senhor. Que o Senhor possa curar, Deus, as pessoas que estão sofrendo, Senhor, que estão nos hospitais, precisando do teu socorro. Que o Senhor possa ir de encontro nessas pessoas. Ó Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria, Senhor, àquelas pessoas que buscam a vacina para essa cura. Também, Senhor, que haja bom senso, Senhor, diante dos governantes. E assim que esse produto tiver, que venha ter uma fácil acessibilidade, Senhor, a todos. Se a paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado que o Senhor tem dispensado nas nossas vidas, Senhor, na vida dos nossos familiares, Pai. Também te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que o Senhor nos conceda a bênção do perdão, Senhor. Pai, também queremos te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão enfrentando, Pai, os enfermos, Senhor, que estão enfrentando essa pandemia, que estão enfrentando outros tipos de doenças, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, com o teu poder, Senhor, curar esses enfermos, fortalecer, Senhor, também fortalecer a fé deles em Ti, Senhor, para que a gente não venha olhar para essas circunstâncias difíceis, Senhor, que temos enfrentado, Senhor, mas orar somente para Ti, Senhor, que tem todo o poder, Senhor, de curar, de restaurar a saúde. Também queremos te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão enfrentando a dor do luto, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, consolar o coração dela, acalmar o coração delas, Pai. Traz, Senhor, o alívio do bálsamo que o Senhor pode dar nessa hora de tão grande tristeza, Pai. Também queremos, Senhor, te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a nossa igreja, fortalecer, Senhor, a nossa fé em Ti, Pai.
para que cada dia mais possamos olhar para Ti, Senhor, não para as circunstâncias difíceis que estamos enfrentando, Senhor. Venha abençoar, Pai, a Igreja do Monte Santo, os irmãos lá do Monte Santo, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer cada dia mais a fé deles em Ti, Pai. A família do pastor Robson, Senhor, e todos os irmãos de lá, Pai. Assim também como as nossas congregações, Senhor. Nossa congregação aqui de José Pinheiro, Senhor. Venha abençoar os irmãos com saúde, com fé, fortalecer, para que logo possamos continuar normal, Senhor, nossos cultos, Pai. Também queremos Te pedir pela congregação do Araxá, na vida do pastor, do irmão José Carlos, Pai, a sua família, os membros de lá, Senhor. Também Te pedir, Senhor, em especial pelas crianças, Senhor. Tem misericórdia dela, cuide do coração dela, Senhor, para que a gente possa estar mais perto, Senhor. Todos estamos juntos, todos, Pai. Tem misericórdia do nosso país, Senhor. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão administrando, Senhor, a economia, tudo, Pai, as vacinas, Senhor. Tem misericórdia de todos eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem nos abençoar, Pai, com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Boa noite, meus irmãos. Eu queria estar convidando vocês para nesse instante a gente estar juntos, né? Orando a Deus por nossas famílias, por nosso país e, acima de tudo, para que Deus continue sustentando a igreja em meio a essa situação difícil que nós estamos enfrentando. Vamos orar. Senhor, meu Deus eterno e grandioso Pai, em Tua presença, Deus, eu quero, antes de tudo, Pai, Te agradecer, Pai, por todas as Tuas bênçãos, Senhor. Te agradecer, Senhor, por todos os Teus livramentos, por toda a Tua ajuda, pelo Teu amor para conosco, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor continue, Pai, abençoando, Pai, nossas famílias, ó Pai, abençoando nossos lares, ó Deus, nos livrando, Pai, de todo mal, Senhor. Continua, Pai, nos dando sabedoria, Pai, e nos fortalecendo, Pai. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero Te pedir, Senhor, por nossa cidade, ó Pai, pelo nosso país. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. E eu confiando nisso, ó Pai, que eu Te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, para enfrentarmos, ó Pai, essa situação que estamos passando, ó Deus. Que nós possamos permanecer firmes, ó Pai, confiando em Ti, ó Deus, e acreditando, ó Pai, de que nada fugirá do Teu controle, Pai. E que no momento certo, Pai, assim como Tu quiseres, ó Deus, o Senhor irá nos livrar, Pai, de toda esta situação, ó Pai. Ó Pai, quero Te pedir também, Senhor, que o Senhor possa, Pai, continuar a estar abençoando a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, fortalece a nossa fé, Pai, não deixe, Pai, que nós venhamos a fraquejar, Pai, em meio a essa situação, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, não nos deixa, Pai, para que nós não venhamos, ó Pai, nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, Pai, mas que nós unidos, ó Pai, possamos permanecer olhando para Ti, ó Deus. O nosso objetivo, ó Pai, que é Te servir, Te adorar e Te glorificar, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado, ó Pai, livra-nos, ó Deus, de todo mal, Senhor. Confiando em Ti, ó Deus, que eu Te oro, Pai, que eu Te agradeço por tudo, Pai. Em nome do Teu Filho Santo, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, nós Te agradecemos por essa semana que se passou, Senhor. Nós Te agradecemos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, Senhor. Pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, ó Pai. Gostaríamos de Te agradecer, Senhor, pelo ar que nós respiramos, por estarmos bem, ó Pai, de saúde, por toda a nossa família que está bem, ó Pai. Gostaríamos de Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja amparando aquelas famílias que estão de luto, ó Pai, que perderam seus familiares. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, todos aqueles que estão nesse momento em hospitais, Senhor, acometidos pela Covid-19. Não só por esse problema, Senhor, mas por tantos outros problemas de saúde, ó Pai. Que o Senhor possa estar dando consolo e conforto a cada um. Gostaria de Te pedir, ó Pai, que pelos missionários, que o Senhor possa vir assim com eles, ó Pai, que o Senhor possa vir a dar força, principalmente diante desse contexto, Senhor, que a gente vivencia hoje. Que eles não venham a desistir, ó Pai, que o Senhor venha
estar suprindo as necessidades de cada um, que o Senhor possa ser com eles, Senhor, e dar força e bom ânimo, e que eles possam ter a certeza, Senhor, de que Tu tudo podes fazer, ó Pai, que eles não desanimem, Senhor, que o Senhor possa vir a estar cuidando de nossas famílias, ó Pai, não só das nossas, ó Pai, mas de todos aqueles que nos cercam, que o Senhor possa estar amparando, restaurando a sua saúde, que o Senhor possa estar confortando o coração de cada um. Eu te peço também, Senhor, que seja com aqueles que estão nesse momento, Senhor, desolados, né? Com aqueles que não têm mais fé, ó Pai, que o Senhor possa vir a restaurar o coração de cada um, Senhor, que o Senhor possa estar transformando o coração de cada um, tirando o coração de pedra, Senhor, e colocando um coração renovado, Senhor, um coração de carne, um coração misericordioso, ó Pai, que nós possamos ser mais gratos, ó Pai, por tudo, que nós possamos também, Senhor, ser mais misericordiosos com os nossos irmãos, Senhor, que nós possamos estar em oração, Senhor, pela vida de cada um deles. O Senhor sabe as dificuldades que cada um enfrenta, ó Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, mas que mesmo assim nós tenhamos compaixão, tenhamos amor, Senhor, porque sem amor nós não somos nada. Que o Senhor possa vir estar nos protegendo, Senhor, nos amparando e nos dando todo o conforto, Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor digno de honra, de glória e de todo louvor. Pai, em nome de Jesus, eu te sou grato, Senhor, por essa rica oportunidade, meu Pai, que é poder falar contigo, Senhor, que é poder te clamar, que é poder, Senhor, conversar contigo, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar em oração nesse momento, Senhor, quero colocar em Tuas mãos toda a família, meu Pai, abençoa, Senhor, a nossa família, cada família representada, Senhor, nesse bairro. Pai, em nome de Jesus, vai curando, Senhor, também todas as enfermidades. Pai, sabemos que temos passado por momentos difíceis, mas sabemos também, Senhor, que Tu está no controle de todas as coisas. Que não caia uma folha sequer se não for da Tua permissão. Pai, em nome de Jesus, ainda na Tua presença, eu quero Te pedir, meu Pai, que Tu venha estar protegendo, Senhor, o nosso bairro, cada bairro, Senhor, desse lugar. Vem cessar, Senhor, também a violência, meu Pai, trazendo paz para cada lar, para cada família, Senhor. Em nome de Jesus, ainda eu quero Te pedir também, Senhor, pelos enfermos que se encontram nos hospitais nesse momento. Quero Te pedir, meu Pai, pela saúde da minha mãe mais uma vez, que Tu sabe, meu Pai, o quanto é difícil, meu Pai, a luta que ela tem enfrentado, mas eu creio, Senhor, que Tu está no controle de todas as coisas. Quero Te pedir também, Senhor, pela minha prima, que se encontrarem naquele hospital, Senhor, da FAP, em estado terminal, mas ainda cremos, Senhor, no milagre, porque Tu não mudou, Senhor, é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos aqueles outros que se encontram enfermos, que no momento, muitas das vezes, esquecemos os nomes, mas Tu sabe quem é, Senhor. Abençoa, meu Pai, a vida também do irmão Lucas, que foi cirurgiado, mas que também a cirurgia dele foi um sucesso, meu Pai. Abençoa a vida da família do pastor Robson, abençoa a igreja, meu Pai, cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, é assim que eu Te oro e já Te agradeço. Amém. Muito bem. Estamos caminhando para o fim. Louvamos a Deus por essa noite maravilhosa na presença do Senhor. Nós vamos continuar, irmãos, com as nossas reuniões online ainda. Na semana a gente se encontra. Na segunda-feira, nós temos a reunião de oração do Conselho Missionário e do DI. O Departamento Infantil e o Conselho Missionário, em momentos separados, eles se reúnem para orar e para planejar. Nas terças, sextas e sábados, nós temos as reuniões dos casais jovens e dos casais da igreja, nos discipulados, e a gente tem aquele momento ali de estudo da palavra. Nas terças e quintas, a SAF, através dos seus departamentos, também tem feito reuniões online, que tem sido um tempo maravilhoso. Os homens se reúnem na sexta-feira, a nossa UPH também tem reunião de oração. A UPA também na sexta-feira, também com a sua reunião, e tem sido um momento maravilhoso. Eles estão estudando o livro de Marcos e tem sido um tempo maravilhoso. No sábado, os nossos jovens também
tem a sua reunião às 19 horas. Né? E no domingo, o DI tem a sua aula, né, online, para todas as faixas etárias das nossas crianças, que tem sido um tempo também de muito aprendizado para eles. E nós estamos realizando o culto ao vivo, no domingo pela manhã, a partir das 9h30 e às 18 horas. Então, irmãos, tem sido um tempo maravilhoso de poder estarmos juntos. A Tulipe, que é o grupo das mulheres, elas têm estudado a palavra de Deus, no livro de Tiago, em especial, na quinta-feira, às 19 horas. Então, convido também todas as mulheres a participar desse momento, que é muito importante. Amém? Então, irmãos, que o Senhor nos dê uma semana na sua presença, que continuemos a orar uns pelos outros, né, até esse momento maravilhoso. Ainda quero reiterar o pedido de você poder estar mandando mensagem uns para os outros aqui da IPMS, para a gente ter esse fortalecimento da nossa fé, de poder desenvolver comunhão também uns com os outros. Tem sido um tempo especial, né? Então vamos fazer isso, né? E é um momento maravilhoso, que Deus assim possa nos abençoar. E domingo, se Deus quiser, pela manhã, no culto, às 9h30 e às 18 horas, ao vivo, nós vamos estar participando. Eu lhe convido a se inscrever no canal da IPMS aí no YouTube. É muito importante para a igreja que você se inscreva lá e que você compartilhe o link, né, do culto, para que outras pessoas, amigos e irmãos, possam participar conosco. E agora eu quero me dirigir aos irmãos IPMS. É muito importante a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, né? Os irmãos podem depositar os seus dízimos e as ofertas online na conta do Banco Sicredi, né, que está saindo aí na tela, e os irmãos têm acesso a essa conta. Se você não pode, por alguma razão, os nossos tesoureiros, presbítero Aderaldo e Almi, eles podem ir na sua casa e fazer esse recolhimento, como também nas reuniões do domingo, né, que a gente está lá no templo, os irmãos podem também fazer a sua entrega do seu dízimo e a sua oferta lá. As nossas congregações do Araxá e Zé Pinheiro fazem isso lá na própria congregação, para que haja mantimento do trabalho lá. Ok, irmãos? Então, que o Senhor nos abençoe ricamente e que tenhamos uma semana abençoada na presença do nosso bom Deus. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por esse momento. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite maravilhosa, pela alegria de estarmos juntos, louvando e adorando a Ti, ó Pai. Que as orações aqui feitas tenham subido à Tua presença como aroma suave, que no tempo próprio o Senhor possa trazer para nós a resposta, porque a Tua vontade, meu Deus, é boa, agradável e perfeita. Nos abençoa ricamente e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz, que o amor do Senhor, o poder e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós e o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Forte abraço e Deus abençoe a todos.